Os nutrientes são absorvidos e passam para a corrente sanguínea, sendo distribuídos para as demais células do corpo. Então, esses nutrientes que são absorvidos, né, no intestino delgado, ele passa para a corrente sanguínea e é distribuído para as demais células do corpo. O restante que não foi absorvido, composto principalmente de água e fibras, passa para o intestino grosso. Nele, a água e os sais minerais são absorvidos. O que não é absorvido forma as fezes, eliminadas para fora do organismo pelo ânus. Então, o que acontece? Depois, né, que o quilo, no caso, ele foi sugado todos esses nutrientes que eram necessários para a célula, foi sugado os nutrientes, né, passou para a corrente sanguínea e foi distribuído entre as demais células. Depois que isso ocorre, o alimento, né, que não é mais chamado de alimento, é chamado de quilo, ele vai para o intestino grosso. E só sobra águas e fibras. Por quê? Já foi sugado todos os nutrientes que nosso corpo precisava. Então, só sobrou águas e fibras. No intestino grosso, né, que vai passando lá pelo intestino grosso e tudo mais, então, ele vai sugando toda a água do nutriente e fibras e os sais minerais. E quando ele já pegou tudo, já não tem mais nada, mais nenhum nutriente nesse alimento, ele vai ser transformado em fezes e vai sair, né? Vai passar do intestino grosso até o ânus para ser eliminado do nosso corpo. Mas como os nutrientes presentes nos alimentos nos fornecem água? A energia necessária para um bom... Desculpa, gente, eu vou até ler de novo. Mas como os nutrientes presentes nos alimentos nos fornecem energia... energia, eu falei errado, eu falei água. A energia necessária para um bom funcionamento do nosso organismo se deve à relação entre o sistema respiratório, né, e o sistema digestório. Em primeiro lugar, precisamos entender que nós absorvemos o ar do ambiente através da inspiração. Então, quando nós fazemos assim, ó, só essa parte de inspirar, quando nós estamos inspirando, nós estamos puxando o ar do ambiente, né? Absorvendo o ar do ambiente. E ele passa primeiro pelas narinas, que são esses buraquinhos aqui que nós temos, e depois pelas cavidades nasais, que é aqui, onde é aquecido e umedecido, né? No caso, ele fica quentinho e molhadinho. Nas cavidades nasais, existe a produção de muco, que impede que micro-organismos e impurezas entrem nos demais órgãos do sistema respiratório. Então, essa produção de muco, na verdade, o muco é meleca, né? O meleco, catarro, essas coisas que são produzidas na nossa cavidade nasal, no nosso nariz, né? E essas melequinhas, no caso, é porque nós temos os pelinhos no nariz e esses pelinhos servem para, por exemplo, poeira, algumas impurezas assim, elas vão entrar e vão agarrar no nosso nariz, na nossa cavidade nasal aqui. Só que ela vai cada vez mais agarrando e com essa produção, né, no caso que é feita na cavidade nasal, ela forma esse muco. E o muco nada mais é do que essa melequinha. Então, muita gente acha que, ai, meleca é sujo, meleca é nojento. Gente, meleca nada mais é do que poeira, essas impurezas assim, que ficam grudadas no nariz. Então, é isso que é meleca, catarrinho, essas coisas assim. Agora, tem um texto aqui, né, explicando todo o sistema respiratório. Só que eu vou pular. Eu vou primeiro explicar, mostrar para vocês a imagem que tem aqui do sistema respiratório, para vocês entenderem onde que fica cada parte, né, no caso do sistema respiratório.
e depois eu volto para a explicação do texto. Então, aqui nós temos a imagem do sistema respiratório, como vocês podem ver. São as narinas, né? O buraquinho que eu mostrei pra vocês. Depois vem a cavidade nasal. Depois vem... Deixa eu ver. Cadê? Depois vem a faringe, que tá aqui. Depois vem o epiglote. Depois vem a laringe, que é aqui, ó. Depois vem a cavidade pleural. E o pulmão direito, pulmão esquerdo e o brônquio. Então, antes de ler o texto, vamos recapitular. Nós inspiramos o ar dessa maneira, né? Ó, nós estamos inspirando, então nós estamos absorvendo o ar do ambiente. E nós absorvemos, né? Ele entra pela nossa narina, que é aqui, esses buraquinhos. Ele vai entrar pela nossa narina e vai passar pela cavidade nasal, que fica aqui. E essa cavidade nasal, ela umedece o ar e aquece esse ar. E ela também produz o muco. E agora eu vou ler para vocês, que agora é algo que acontece depois da cavidade nasal. Depois da cavidade nasal, o ar é direcionado para a faringe, laringe, traqueia e depois para os brônquios, que são tubos que se bifurcam em dois. Por fim, o ar chega aos alvéolos, provenientes dos bronquíolos, pequenas ramificações dos brônquios. Então, depois da cavidade nasal, o ar ele passa pela faringe, laringe, traqueia e depois, por último, aos brônquios, né? E tudo está aqui interligado, então só passa o ar, só isso que acontece. Só que quando ele chega aos brônquios, no caso nós temos dois pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. E os brônquios, eles são tipo ramificações, né? Pra poder, tipo assim, né? Pra poder, porque não tem uma outra caneta aqui pra mostrar. Peraí. Então, vocês imaginem, traqueia, laringe, faringe, tudo aqui junto, né? Que é o que tem aqui e vai de um passando pro outro. Depois, acho que vai ser mais fácil segurar assim. Depois dessa traqueia, depois, né, quando ele sai da traqueia, ele vai para os brônquios. E os brônquios, vocês estão vendo, imaginem que é essa caneta rosa e esse lápis roxo. Por quê? Eles estão fazendo uma bifurcação, tá vendo? Cada um tá levando o ar para um pulmão, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Então, por isso que serve os brônquios, para ele poder fazer aquela separação de cada ar, né, e para um pulmão. Por fim, né, depois dos brônquios, né, que são esses tubos que bifurcam em dois, ele chega aos alvéolos, que é o proveniente dos bronquíolos, que são pequenas ramificações dos brônquios. O ar inspirado contém o gás oxigênio. Quando esse gás chega aos pulmões, ele passa para a corrente sanguínea, onde é distribuído por todas as partes do corpo. Então, nós respiramos oxigênio, né? E quando ele chega aos pulmões, né, ele passa para a corrente sanguínea, onde é distribuído para todo o nosso corpo, tá? Para todas as partes, através do sangue, da corrente sanguínea. Quando ele chega às células, participa de reações químicas que produzem energia para o corpo humano. Então, vocês estão vendo? Quando nós comemos algo, né, tem todas aquelas etapas do sistema digestório e o alimento é quebrado, né, como vocês viram, e ele chega até as células e as células fazem que produz energia, né? E o oxigênio é a mesma coisa. Quando nós respiramos, ele
vai passar pela corrente sanguínea, né? Depois dos pulmões, vai passar pela corrente sanguínea e vai chegar até as células e vai participar de reações químicas que produzem energia para o corpo humano. Então, vocês podem ver que tanto o alimento quanto a respiração são importantes para produzir energia para o corpo humano. Essa energia é proveniente da reação que ocorre entre o gás oxigênio e os nutrientes, viu? Os nutrientes do alimento. Geralmente a glicose, açúcar, que também chega às células pela corrente sanguínea. Então, essa energia é proveniente da reação do gás oxigênio com os nutrientes, e a maioria das vezes esses nutrientes são a glicose, né, que é o açúcar, e que também chega às células pela corrente sanguínea. Nesse processo, chamado respiração celular, há liberação de gás carbônico, que é eliminado pelo organismo durante a expiração e também pela água, também de água. Peraí. Gás carbônico é eliminado pelo organismo durante a expiração e também de água. Então, o gás, quando nós inspiramos, nós estamos respirando o gás oxigênio, né, que está passando por todo aquele processo do sistema respiratório. Quando nós expiramos, né, no caso, quando nós soltamos esse ar, ele é o gás carbônico, que depois de todo esse processo da respiração celular, ele entra, né, como oxigênio, tem lá as etapas, né, e ele sai do nosso organismo como gás carbônico. E ele também é eliminado através da água. Agora nós temos aqui, respiração celular é igual a glicose, né, que é o açúcar, mais oxigênio. Então, glicose mais respiração celular é igual a glicose mais oxigênio, que produz energia, mais gás carbônico e mais água. Então, a respiração celular nada mais é do que o oxigênio e a glicose percorrendo pelo nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Ela vai produzir energia para o nosso corpo, vai produzir água e vai produzir o gás carbônico que nós iremos eliminar através da expiração. Então, a expiração acontece quando o ar é expulso para fora do nosso corpo, que foi o que eu falei, levando consigo elementos que o organismo não utilizou, como é o caso do gás nitrogênio. Então, quando nós soltamos o gás carbônico, ele, né, no caso na expiração, também é eliminado, além do gás carbônico, o gás nitrogênio, que sai do nosso corpo através da expiração. Na entrada da laringe, há uma estrutura chamada epiglote aqui, que se fecha e impede que o alimento siga o caminho para os pulmões. Então, no momento que nós estamos comendo, né, quando nós vamos engolir, essa epiglote, ela se fecha para não seguir o caminho dos pulmões, para que o alimento siga o caminho certo, que é o caminho do estômago, né? Tanto que vocês podem ver que as estruturas são diferentes. No respiratório nós temos laringe, traqueia, e no outro nós temos o esôfago, que leva até o estômago, no sistema digestório. Agora eu vou pedir que vocês façam as páginas 169 e 170. E é só isso por hoje, gente. Beijos e até amanhã.